para editar esse texto, a gente conversou um pouco sobre um outro ensaio em que o autor falava da cidade de Vancouver, né, que é uma cidade que é um hub de filmagens, e o ensaio ia no sentido de que Vancouver nunca é ela mesma na tela. Vancouver é qualquer outra cidade do mundo, sabe? É Los Angeles, é Nova York, é Hong Kong, é qualquer outra cidade menos Vancouver, né? E o autor fala lá de que a cidade não tem características tão fortes, então isso facilita com que ela se mascare e seja outras cidades, né? E então a cidade está sempre enganando a gente que está vendo Vancouver na tela, mas não é Vancouver. Enfim, e aí isso me fez pensar, assim, eu queria lançar para vocês que o que a gente vê na tela, assim, por mais que seja documentário, por mais que seja um filme meio ficção, meio documentário que seja, é um tipo de ficção, sempre, quase sempre. É sempre uma invenção ali do que está acontecendo na tela, né? É sempre em alguma medida, é uma mentira aquilo que a gente está vendo, porque tem o recorte da câmera, tem o recorte do editor, dos roteiros, enfim, né? E aí, não sei, queria lançar para vocês, como vocês veem isso? O que vocês acham dessa relação entre o que a gente vê na tela, capta coisas da realidade, mas não é a realidade, ao mesmo tempo ela se conecta com a nossa realidade, enfim, é uma transação muito complexa, eu acho essa, né, que a gente faz na cabeça enquanto vê um filme e depois reflete na nossa própria cidade, enfim, na nossa própria vivência. Queria saber um pouco de vocês. É mentira, mas é também poesia, né? Eu não veria tanto como é mentira. Não sei, também não quero ficar aqui protagonizando a conversa. Vou passar adiante, mas eu tenho várias coisas para falar sobre isso. Eu fiquei pensando, essa palavra, igual a Marina colocou, né? Essa palavra mentira. É mais uma mentira ou é mais uma das verdades, né? A nossa realidade também é fragmentada, né? A minha realidade é diferente da de vocês, cada um conta a narrativa de um ponto, né? Então, talvez, e acho que como toda narrativa vai partir de um ponto, vai partir de uma perspectiva, vai ter o seu lado, o seu recorte. Não sei, na verdade é só isso mesmo que eu queria falar, porque essa palavra mentira ficou bem, né, fez refletir sobre. Queria aproveitar, porque eu vi que foi citado em vários ensaios, eu acho, o livro do Calvino, Cidades Invisíveis, que também é um livro que eu amo, e que eu fiz uma videoinstalação sobre ele, assim, que fala bastante sobre isso. Eu não sei se a gente conversou sobre isso, Rafael, sobre essa minha videoinstalação, se chama Cartas para o Novo Mundo, Lettres au Vieux Monde, Cartas ao Velho Mundo, eu fiz na França, quando eu estava fazendo mestrado, e eu proponho 4 cidades imaginárias a partir do Rio de Janeiro. Então, com imagens do Rio de Janeiro, eu proponho 4 cidades inventadas que têm, enfim, características específicas. Então, é um pouco isso também. Não sei se é uma mentira ou uma reinvenção. Eu não veria muito como mentira, eu veria como reinventar cidades, ou estabelecer um olhar, ou estabelecer uma poética, porque tudo vai ser um recorte, qualquer coisa vai ser um recorte, né? Então, assim, enfim, o que é verdade, o que é mentira? Eu não gosto muito dessas... isso não me norteia muito, verdade e mentira, eu acho que mais as poéticas. E só para complementar, mais uma coisa assim, divertida, só para comentar para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma Vancouver latino-americana hoje em dia, que é a Montevidéu. Acabei de voltar de lá, inclusive, porque eu estava filmando uma série, e por causa da pandemia, o Uruguai se transformou num lugar que ainda se podia se filmar, porque, enfim, a onda da pandemia só começou agora, então, ano passado, ele foi usado para pelo menos 4 séries brasileiras que foram filmar em Montevidéu, e de Montevidéu saiu Rio de Janeiro, São Paulo. Algumas cidades brasileiras foram filmadas em Montevidéu, que também é muito interessante pensar como uma outra cidade que tem características muito diferentes pode ser recortada para parecer outra em função de nem por causa, enfim, Montevidéu não foi escolhida por suas características parecidas, mas porque era o lugar possível. Então, também o lugar das que cidades possíveis a gente tem, por exemplo, hoje, durante uma pandemia, onde a gente não pode filmar em praticamente nenhuma cidade do Brasil, como é que a gente recorta também cidades possíveis para que elas se transformem nessas cidades de referências que a gente tem. Enfim,
como é que a gente desenha essas novas cidades, assim, se a gente vai conseguir reconhecer depois. Eu até brincava, gente, esse viaduto aqui em Montevidéu, as pessoas, os paulistas vão começar a perguntar onde é que está isso em São Paulo, que eu não estou conseguindo saber, porque ele está sendo usado em três séries paulistas que usam o mesmo viaduto em Montevidéu, que a gente talvez vai começar a construir e dizer que aquilo, alguém vai começar a achar que aquilo faz parte de São Paulo de verdade, assim. Enfim, isso é só uma curiosidade que eu achei engraçada e que fala bastante sobre essas construções que o cinema também é capaz de fazer, de inventar cidades, né? A partir de cidades existentes também. Eu só comentar uma coisa já que tem a ver com o que a Marina falou. Eu sempre gostei muito do último filme do Kubrick, né? Que ele não chegou nem a ver no cinema, o De Olhos Bem Fechados. Ele foi criticado na época porque ele estava na Inglaterra, né, no estúdio, e foi fazer Nova York, né? Ele tentou construir uma Nova York no estúdio. As pessoas falavam que as ruas eram muito estreitas, mas ele falou, não é um filme realista, é um sonho, é uma Nova York sonhada, de ruas estreitas, de paranoia, não sei o quê. Isso eu acho um barato. Mas sobre essa coisa eu adoro mentira, eu gosto muito de mentira, eu gosto quando as pessoas mentem. E, tipo, eu acho que o cinema tem muito a ver com mentira. Eu acho que tem a ver. Mas, enfim, a cidade filmada, eu sempre penso que tem a ver com fragmento e tal, tem a ver com uma figura de linguagem, uma figura retórica que chama síncope, né? Síncope é aquela supressão de um fonema, né? Tipo, quando passa de uma língua para outra, tipo cão, canis, cães, canis em latim, e aí vira cães em português. Eu acho que o cinema é sempre isso, uma supressão, tem uma supressão de certos aspectos e mostra outros aspectos, né? Isso é um barato, assim, porque é uma espécie de alucinação, né? Sei lá. Eu acho incrível. Mas sobre essa coisa de filmar, fingir que é uma cidade filmando em outra, tem muitos cineastas que se negam a isso, né? Por uma relação, porque querem privilegiar realmente a figuração de uma cidade, né? No cinema brasileiro tem muito isso, não sei se vocês perceberam, o cinema independente contemporâneo tem a ver com a construção imagética de várias cidades que não eram polos de cinema antes. Por exemplo, periferia de Brasília, periferia de Belo Horizonte, Fortaleza, agora está surgindo o cinema alagoano, e esses filmes não poderiam acontecer fora dessas cidades. É uma relação ontológica com a cidade, saca? Eu acho isso um barato. Eu acho que isso, inclusive, pelo sistema, pela distribuição dos filmes, né? Tanto em festivais internacionais quanto em agora plataformas de streaming, eu acho que esse processo corrobora uma internacionalização de cidades que eram inexistentes no circuito global das cidades de cinema. Por exemplo, tem um filme, eu sou fascinado com cinema noir, com um filme policial. Aí tem um filme que chama Naked City, que é um filme que ajudou a construir a Nova York que a gente conhece, saca? Isso é um barato, assim, o cinema contribui realmente para a construção afetiva das cidades.